Olá, boa noite. No vídeo de hoje, iremos explicar um pouco a respeito sobre os tipos de receitas e regras para dispensação. Nele, iremos abordar os 4 tipos de receitas médicas e explicar a diferença de cada uma delas. O uso de medicamentos é regulado pela Anvisa no Brasil. É por meio da diferenciação dos receituários médicos que se controla a prescrição e compra adequada do remédio. Desta forma, é de extrema importância que todos os profissionais da saúde legalmente habilitados a receitar medicamentos, assim como os farmacêuticos, saibam identificar o tipo de papel correto em que a receita médica deve ser indicada. Receita médica simples, de cor branca. Existem diversos medicamentos que não necessitam de receituário médico para compra, mas que só devem ser adquiridos quando prescrito por um profissional. Neste caso, é utilizado apenas uma receita simples, com uma via, geralmente em papel de cor branca. Nela, é utilizada para prescrever medicamentos que são paliativos, isentos de prescrição e aqueles que são de tarja vermelha. Não há necessidade de retenção. Medicamentos controlados são apenas prescritos através de receita médica branca de controle especial, receita azul, receita amarela ou receita de notificação C2. A dispensação desses medicamentos deve atender às exigências da Portaria 344/1998, publicada pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, podendo ser prescrito por médicos, dentistas e veterinários. Mas o que deve ter obrigatoriamente em qualquer receituário de controle especial? Legibilidade e ausência de rasuras e emendas, identificação do usuário, identificação do medicamento, concentração, dosagem, forma farmacêutica e quantidade, modo de uso ou posologia, duração do tratamento ou quantidade de caixas, data da emissão, assinatura e identificação do prescritor com o número do registro no respectivo conselho profissional. Atenção! O carimbo não é obrigatório na receita de controle especial nem na notificação de receita quando os dados do profissional estiverem impressos no cabeçalho da receita ou no campo emitente, respectivamente. No caso de o profissional pertencer a uma instituição ou estabelecimento hospitalar, ele deverá identificar sua assinatura manualmente, desde que legível, ou com carimbo, constando também a inscrição no conselho profissional. Notificação de receita a amarela. Para medicamentos relacionados à lista A1 e A2, entorpecentes, e A3, para psicotrópicos. Válida até 30 dias após a data da prescrição. Válida em todo o território nacional. A quantidade máxima por receita é de 30 dias de tratamento, obedecendo à posologia prescrita. Limitada a 5 ampolas por medicamentos injetável. Cada notificação deve ser única para cada medicamento. Observações especiais. Esse tipo de receita vale em todo o território nacional, desde que a notificação esteja acompanhada da justificativa de uso contendo o CID ou o diagnóstico e posologia. O farmacêutico tem até 72 horas após o recebimento desta notificação de outra UF, para levar para a vigilância sanitária local para a averiguação e visto de notificação de outros estados. Notificação de receita B, azul.
utilizada para medicamentos de tarja preta. Inclui calmantes do sistema nervoso central e ansiolíticos. A receita é válida por até 30 dias, podendo dispensar para até 60 dias de tratamento, respeitando a posologia e prescrição médica. Não necessita de termo. É válida apenas para o próprio estado, podendo dispensar um medicamento e 5 ampolas por receita. Notificação de receita B2 azul. Para medicamentos de tarja preta, anorexígenos, validade da receita por 30 dias, tempo de tratamento 60 dias para medicamentos à base de sibutramina e 30 dias para demais substâncias, válida somente no estado emitente, necessita de termo, podendo dispensar um medicamento e 5 ampolas por receita. Exemplo de termo de responsabilidade do prescritor para uso do medicamento contendo a substância sibutramina. Notificação de receita C2. Receituário de cor branca. Medicamentos de tarja vermelha. Retinóicos, tratamento para acne. Válida por 30 dias para homens e 7 dias para mulheres em idade fértil. Tempo de tratamento 30 dias. Validade somente no estado emitente, podendo ser dispensado um medicamento e 5 ampolas por receita. Neste caso, precisa de 2 termos para mulheres abaixo de 55 anos e 1 termo para homens. Receita de controle especial C1 e C5. Cor de receita branca e em 2 vias. Medicamentos de tarja vermelha. Ansiolíticos, antidepressivos, anti-inflamatórios, analgésicos à base de codeína ou tramadol e anabolizantes. Ela tem a validade de 30 dias. O tempo de tratamento é de 60 dias e caso for antiparkinsonianos ou anticonvulsivantes, o tratamento é de 180 dias e é válida em todo o território nacional. A quantidade é de 3 medicamentos prescritos por receita, tem o limite de 5 ampolas e não precisa de termo. Os anabolizantes C5 devem seguir as mesmas condições da lista C e devem conter na receita CPF do prescritor e o CID. Na receita de controle especial, devemos sempre reter a primeira via e devolver a segunda via para o paciente. Caso tenha na mesma receita um psicotrópico e um antibiótico, só podemos vender o psicotrópico. O antibiótico deve ser colocado em outra receita para assim poder ser dispensado o medicamento. Sobre os antibióticos, na resolução da diretoria colegiada número 471 de 23 de fevereiro de 2021, no capítulo 3, no artigo 6, diz que a prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, não havendo, portanto, modelo de receita específico. Atrás da primeira via, que é a via do cliente, devemos anotar a data da dispensação, a quantidade aviada do medicamento, o número do lote e também a validade, o nome elegível e a matrícula de quem dispensou. Atrás da segunda via, a via que será retida na farmácia ou cópia da primeira, devemos anotar sexo e data de nascimento do paciente, salvo se for receita de médico veterinário, dados do comprador e do medicamento aviado, ou seja, o lote, validade, quantidade, também o nome legível e a matrícula de quem dispensou o antibiótico. Antibióticos. Cor da receita branca. Medicamentos também de tarja vermelha.
validade de 10 dias. Sem ser o uso contínuo, a quantidade dispensada é de acordo com a prescrição. Caso seja de uso contínuo, 90 dias de tratamento, desde que seja aviada a quantidade para 30 dias de tratamento, podendo o paciente voltar para mais 2 retiradas a cada 30 dias. Tem validade em todo o território nacional. Não tem limite de medicamentos por receita. E as ampolas são de acordo com a quantidade estipulada pelo prescritor.